A igreja sabe que cada um de nós tem essa marca. É a marca que vem de Cristo. Aleluia. A palavra fala que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu no meio dos discípulos. E Tomé, que sempre queria ver, sempre era meio incrédulo, estava no meio, era discípulo, estava no meio ali, mas sempre era incrédulo. Ele tinha que ver para acreditar. Deus tinha que fazer muita coisa na vida de Tomé. Tomé ainda não entendia. Tomé ainda tinha que ver com teus olhos carnais para acreditar. Quando Jesus chegou no meio dos seus discípulos, ele disse: eu sou Jesus. Ele disse: então você mostra a mão, mostra o furo da mão, a marca, para me acreditar que tu és Jesus. Aí Jesus mostrou, estava lá o sinal, cicatriz dos furos. Aleluia, Jesus. E cada um de nós tem essa cicatriz. E a cicatriz, ela é baseada na fé. Aleluia. Glória a Deus. Porque Jesus levou para a cruz do Calvário, e ali Ele colocou a fé na nossa vida. Ali Ele foi pregado na cruz, e aquele sinal da cruz, aquela marca da cruz, ela vem sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Quando? Porque Jesus poderia, naquele tempo, as pessoas poderiam morrer pedejadas também. Eles poderiam pegar o soldado, pegar Jesus, levar para o morro, pegar as pedras e matar apedrejado. Mas ali já tinha um plano de Deus, ele morrer pela cruz. Porque se ele não morresse pela cruz, não teria um sinal nas mãos que chama o plano de salvação da nossa vida. Aleluia, Jesus. Nós sabemos, igreja, que cada um de nós trazemos a nossa marca. Existe a marca da fé, mas existe as marcas de outras coisas. Quando a marca não vem de Jesus, quando a marca não vem de Deus, muitas das vezes é a marca que o inimigo coloca também, que é a marca do orgulho, a marca do ódio, a marca que deixa um desejo de vingança, a marca que às vezes acontece na família. Tantas misérias, tantas coisas, tantos desastres, tantas coisas acontecem na família, tantas marcas, que a gente fica aquela marca por muito tempo. Muitos já perguntaram para mim: essa marca aí no seu quis cortar aí, tem 61 anos que eu tenho essa marca. Eu estava com 1 ano de idade quando eu recebi essa marca aqui, mas como foi a marca? É que a gente morava na roça, lá no Paraná, e eu já tive o privilégio de morar no Paraná, só que não lembro, era pequenininho, 1 ano de idade. Morava lá só 3 anos e embora. Aleluia. A minha mãe foi levar o almoço, eu fiquei brincando com meu irmão mais velho, e me colocou dentro do caixote, puxando aquele caixote. De repente, você deixou a gente ficar de dentro, saiu para fora da casa, ficou lá de fora. Ela chegou brava, pegou, puxou, e quando ele puxou no caixote, tinha um prego, a cabeça de prego, veio e cortou aqui, e ficou essa marca. Quantas marcas, às vezes, nós temos na nossa vida, que às vezes faz nós magoar, faz nós ficar entristecidos, e faz a gente não esquecer daquilo. Existe marca do machucado, mas existe marca também da ferida do coração que nos faz entristecer. Essa marca que muitas das vezes você tem, que te entristece, te magoa, te dá até depressão. Essa marca você tem que mandar embora. Essa marca você tem que renunciar. Essa marca você tem que jogar para fora e dizer: eu não aceito essa marca do passado da minha vida, em nome de Jesus. E tem aqueles que começam a lançar sobre a tua vida e falar para você assim: olha,
No passado você já foi isso, já foi aquilo, você foi aquilo lá, você fez tanta coisa, e começa a pessoa sempre chega, principalmente dentro da família, chega e já acusa e fala assim: no passado você era isso, era aquilo, agora você quer ser santo. Começa a apontar, começa a fazer você lembrar a marca do passado. Mas a marca que eu quero falar nesta noite é a marca da salvação, é a marca que vem de Cristo, a marca que foi por na mão de Jesus, que chama a cruz de salvação. Aleluias. Se não existir a marca de Cristo sobre a nossa vida, sabe por que muitos estão morrendo, muitos estão partindo sem Cristo? Porque não aceitaram Jesus. Porque todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu Salvador recebe a marca da salvação. Aleluias. Paulo falou aqui: quanto mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. O que ele quer dizer? Pode me importunar, pode me causar mágoa, pode me incomodar, pode me ofender, me assediar, mas eu não levo nenhuma delas, porque eu tenho a marca de Cristo sobre a minha vida. Aleluia. Todo aquele que vai ter a marca de Cristo nesta noite, levanta as duas mãos para cima e bate o palma para Jesus e glorifica a Deus, porque Deus é maravilhoso sobre a nossa vida. Agora, se nós ficar com aquela marca do passado, aquela marca que não é da vontade de Deus, aquela marca que nos machucou, aquela marca no meio da família, que causou tanta intriga, tanta desgraça na vida da pessoa, e quando a gente vem guardando aqui lá, não estamos lembrando da marca que vem de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a marca, ela só tem uma, que essa nós podemos levar para sempre, que é a marca do Senhor Jesus sobre a nossa vida, que se chama marca da fé. Quando você tem a marca da fé, você não precisa olhar para o seu problema, olhar para o seu passado, olhar para as suas feridas, olhar para as suas dores, olhar para as suas mágoas, olhar para tantas coisas que te machucou um dia. Não. Todas essas marcas, pastor, eu já tive na minha vida. Todas essas marcas me fez ferir. Todas essas marcas me ofenderam. Todas essas marcas me maltrataram e me machucaram. Mas eu tenho uma marca maior, que é do Senhor Jesus sobre a minha vida. E eu tendo essa marca, eu vou romper em fé. Eu vou marchando em fé. Eu vou chegar lá, porque eu sei que ainda que levanta contra mim, ainda que me importune, ainda que fale de mim, ainda que fere eu, mas eu sei que essa marca é a minha força para vencer todos os obstáculos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso. Se você olhasse para a marca do passado, você não estaria aqui hoje. Se o apóstolo olhar para a marca do que ele já passou, ele não estaria aqui hoje pastoreando. Se eu olhasse para a minha marca, eu não estaria aqui hoje na igreja pregando a palavra. Se você olhasse para a sua marca, você não estaria trabalhando como obreiro, como obreira. Se você olhasse para a tua marca do passado, você não estaria mais na igreja congregando e buscando a Deus. Sabe por que você está aqui hoje? Porque você acredita na marca de Jesus, a marca da vitória, a marca da promessa, a marca da fé, em nome de Jesus. Aleluia. Essa marca, um dia ela foi levantada para a sua igreja ter fé e romper em fé e marchar. No passado, tentaram acabar com essa marca, apagar essa marca. Primeiras vieram, vão matar Jesus.
Nós matamos Jesus, era o cabeça da igreja. Ó, ele está formando um grupinho, está formando uma igreja, está criando uma igreja. Ele começou com os 12 discípulos, ele começou com essa marca que chama igreja. Agora nós matando o líder, levando para a cruz, matando ele lá na cruz, aí o povo vai dispersar. O discípulo vai dispersar, aleluia. Mas eu não sabia que o plano era de Deus. Poderia matar Jesus, a igreja dispersar, os discípulos dispersar. E quanto mais estava disperso, mais a igreja ia crescendo. Um discípulo foi para lá, o outro foi para cá. Quer dizer, eu acredito que foi mais ou menos assim: um foi para o norte, outro foi para o sul, outro foi para o leste, né? Cada um foi para um lado. Aí aonde eu chegava, sabe, crescia, porque um dia a marca foi guardada naquela igreja, e que a igreja tem marca, e toda igreja que tem marca ela não morre, toda igreja que vem de Cristo ela não morre. A igreja que foi de vendaval, que está acontecendo agora, mas ela vai permanecer de pé. Agora a igreja que foi levantada pelo homem, não foi levantada por Cristo, já fecharam muitos, e muitos ainda vão fechar. Mas a palavra não fala: a porta que Deus abre, o homem não pode fechar. A porta que Deus abre, o homem não pode fechar. Mas a porta que o homem abre, ela fecha. Essa igreja missionária da aliança com Deus, ela teve muita marca, ela teve muita perseguição, ela teve muito levante contra ela. Muitos torciam para ver essa igreja lá embaixo. Quando eu fundei esse ministério, eu sei como que eu passei. Até descer em cima do altar, eles primeiro levantar contra, mas o Senhor foi com ela. Sabe por quê? Porque a porta que Deus abre, o homem não pode fechar. Aleluia. Ei, o que Deus tem na tua vida, o que Deus já abriu, a porta que Deus já abriu para você, a porta que Deus abriu para você, o homem não pode fechar, ninguém pode fechar, pode levantar contra você, mas existe uma marca que chama promessa de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. A ventana que aquele dia chegou para você e falou assim: filho, larga a mão, ó. Na igreja, mas a luta está aumentando, mas a aflição está aumentando, mas o problema está aumentando. Se eu fosse você, parava. Eles vêm te molestar. Amém? E vem te molestar para você entristecer, para você desanimar, para você angustiar, para você querer parar. Eles vêm te molestar para você não querer ir em frente. Mas Paulo, ele não deixou molestar ele. Sabe por quê? Ele falou assim: não, eu tenho a marca de Cristo. Eles podem falar boato contra ele, podem falar de mim, podem levantar contra ele, podem tentar me magoar, mas eles não vão parar, porque eu tenho a marca que vem de Cristo. Quando você tem essa marca, pode vir a angústia, pode vir a tristeza, tem os momentos de você chorar, tem momentos de você ficar calado, tem momentos de você não conseguir nada, mas eu quero dizer para você que a marca é o que te fortalece, que chama Jesus Cristo na tua vida. E quando você quer Deus, Deus vai te querer. E quando você busca Deus, Deus vai te querer você. E quando você estiver desanimado, agora não aguenta mais Deus. Aí Deus quer conseguir assim. Um dia eu coloquei essa marca na tua vida. Então você vai se animar hoje. Você pode desistir hoje, mas eu sou Deus que te fortalece. E a hora da Deus bem presente. Aleluia. Marca.
Às vezes a gente tem muitas marcas. A igreja sabe que até nessa cidade já houve pessoa que teve marca, quer dizer, ele teve história, autoridade aqui na cidade que teve marca. Às vezes você vai na pracinha, chega numa pracinha, chega lá, fulano de tal. Amém? Fulano de tal teve a história disso. Ficou lá na pracinha, aquela marca daquele homem que fez muita coisa na cidade, somente um político. Só que ela fica ali, mas com a marca que às vezes o povo esquece, vem as novas gerações esquecem. Agora a marca que vem de Jesus pode passar de geração em geração. E quanto mais ela passa, mais essa marca ela vai crescendo na face da terra. Ela não esquece. Se chegar para qualquer um, ela não incrédula. Você vai falar o nome antes dele forjar. Aleluia. Se eu falar que Jesus existe já. Todas as marcas da igreja são esquecidas, mas o nome de Jesus, ele não é esquecido pelo homem na face da terra. Toda luta vem e passa e será esquecido. Mas o que Deus já falou com você dia a dia nunca vai ser esquecido. Você vai lembrar, olha, tal mês, tal dia, tal ano, Deus falou assim comigo, porque ficou marcado, porque ele vive da promessa de Deus, porque ele vive da vontade de Deus, porque ele veio pelo Espírito Santo falando com você. Igual essa marca que eu tenho no peixe, eu nem lembro mais, só que eu vou fazer a marca, nunca vi ela, mas já ficou no esquecimento. Aleluia. Agora uma coisa não ficou no esquecimento. Foi quando no dia 29 de 86, às 9 horas da noite, eu estava dobrando o joelho aceitando Jesus Cristo, porque ficou marcado. Aleluia. Às vezes você esquece muita data, mas tem uma coisa que não esqueci. Eu não esqueci a data que eu aceitei Jesus e a data que eu iniciei as águas eu batizei. Ficou marcado. Porque as coisas boas, as coisas que vêm de Deus, você procura não esquecer, você anota e fala, não quero esquecer isso mais. Aleluia. Eu só quero nessa noite, nessa tarde, que você esquece das marcas que te feriu. Esquece daquelas marcas que pessoas jogaram maldição contra você. Aquelas marcas que pessoas falou de você, que pessoa condenou você, que pessoa feriu você. Esquece dessas marcas e só lembra a marca de Jesus sobre a tua vida. Ah, falaram de mim, mas vou esquecer. Ah, levantaram contra eu, mas vou esquecer. Porque hoje eu sirvo um Deus vivo. Amém, igreja? Se você serve um Deus vivo, se você acredita em Jesus, você aceitou Jesus, você tem uma marca muito especial. E todo aquele que tem a marca de Cristo, quando Jesus vier buscar a tua igreja, você vai subir com ele. Sabe por quê? Porque você nunca se apegou, você sempre se apegou nessa marca e nunca deixou que chama Jesus Cristo. Estou passando pelo vale, estou passando pela luta, mas essa marca ela vai ficar gravada no meu coração. Estão tentando tirar minha fé, estão tentando me derrubar, estão tentando me parar, mas essa marca não vai deixar eu parar, porque eu tenho fé, uma fé sobrenatural, que eu consigo vencer todos os obstáculos, em nome de Jesus, aleluia. Guarda essa palavra em teu coração. Amém, igreja? Guarda essa palavra em teu coração. Quando vier os problemas, lembra da marca. Quando vier a angústia, quando vier alguém levantar contra você,
Lembra da marca. Amém? Certo dia foi no ano. Sabe, no Natal você reúne com todos os familiares, parentela assim, e vai comer. Aí chega um parente, vem lá com um copo aqui, ó, cheio de caipirinha. Aqui, ó, eu fiz pra você. Falei, não, Deus, não. Não, pode beber, Jesus não importa, não. Quando você tem a marca, você recusa. Quando você serve a Jesus, vem tanta oferta. E vem oferta para você adulterar, vem oferta para você pecar, vem oferta para você beber. Você quer ficar cheio de amigos? Entra na rodinha deles e começa a beber a caipirinha com eles. Mas quando você não fala mais a língua deles, porque quem tem a marca de Cristo, ele não fala mais a língua do mundo. Aí você não serve para andar mais com eles. Sabe por quê? Aonde o falatório não está bom para você ficar, você não sente, né? Aonde está a roda esclarecedora não está bem para você ficar. Você não vai sentir bem. Porque você tem o Espírito Santo sobre a tua vida. E o Espírito Santo sobre a tua vida, ele fala: ó, isso que eles estão falando nem está certo, sai fora. Aqui que está fazendo ali, sai fora. Agora, para o homem natural que não tem a marca, se embriagar é normal, prostituir é normal, adulterar é normal, falar na vida dos outros é normal, matar e roubar é normal, fazer coisas covardia com as pessoas é normal, desejar o mal ao teu próximo é normal. Mas quem tem a marca, ele refugia somente em Cristo, ele refugia somente em Deus, e ele fala para mim: não serve. Ah, mas um pouquinho, vamos fazer, mas depois você volta. Tem um hino que fala assim, igreja: um pouquinho não faz mal. Tem muito cristão às vezes que ele pratica um ato um pouquinho e fala: não, não é problema, não, vou fazer isso, amanhã eu volto e peço perdão a Deus. Será que ele está esquecendo a marca? Hein? Será que ele está esquecendo que essa marca é muito mais especial na vida dele do que ele fazer um pouquinho de aproveito? Eu aproveito algo hoje, mesmo que seja um pouquinho, mesmo que seja um pecadinho. Mas como está a minha vida espiritual no dia da manhã? Será que eu vou estar bem com Deus? Será que eu vou ter comunhão com Deus? Será que eu vou estar cheio da unção de Deus? Será que eu estou cheio do renovo de Deus? Palavra fala, igreja, que o cair do homem, levantar de Deus. Quando eu tenho consciência de que não é certo, e eu vou e cometo aquele ato, aí já não é de Deus, é eu que estou procurando saborear aquilo que não é da vontade de Deus. Aí eu caio. Aí é só misericórdia de Deus para me levantar, porque eu pratiquei consciente, sabendo que não é da vontade de Deus. Você pode revirar a vida aqui que você não vai achar. Ah, só fazer isso de errado aqui. A Bíblia fala que é da vontade dele. A vontade dele é santidade. A vontade dele é intimidade com ele.
A vontade dele é fazer a vontade dele. A vontade dele é afastar dos erros. A vontade dele é permanecer essa marca da nossa vida que chama Jesus Cristo. Afastar de tudo mal. E viver para Deus. Todos nós estamos de carne. Somos carne. Mas quando nós caímos, não pela nossa vontade, pela fraqueza da misericórdia. Mas a gente às vezes cai porque vai revelia com o pastor, revelia com o irmão, revelia com a família e vai e cai. Agora quer saber? Já está, eu vou fazer. Aí eu tenho que levantar ele. Depois que eu caí do ombro, levantar de Deus. Amém, igreja? Vão permanecer o fraco, o forte, vivendo para Deus. Amém? Se a nossa fraqueza vai existir, eu para trás. Eu não sou digno de ser abençoado. Agora, se nós seguir em frente, mesmo nossa fraqueza, mesmo nossa luta, mas sabendo que Deus está conosco, essa fraqueza vai passar, esse desânimo vai passar, essa luta vai passar, e nós vamos vencer, amém? Em nome de Jesus. Guarda essa palavra no teu coração. Amém? Fala assim comigo. A marca que Deus colocou na minha vida, eu nunca, em nome de Jesus, vou deixar, porque ela é o que garante a minha salvação.